Bom dia, turma do oitavo ano, que é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí introduzindo o capítulo 5, Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, a respeito aí dos continentes da Ásia, Oceania e Europa, nas páginas 134 até 138. E eu vou estar destacando o cenário 1, né? Os aspectos naturais desses três continentes aí, ok, gente? Então vamos iniciar aí pelo continente da Ásia, que é o maior de todos os continentes, o mais extenso, com 44,5 milhões de quilômetros quadrados. A princípio, vamos destacar o relevo da Ásia, né? Lembrando que relevo é o conjunto de todas as elevações e rebaixamentos sobre a crosta terrestre, certo? Então, nós podemos destacar do relevo asiático os planados elevados, né? A existência de áreas extensas e férteis planícies, cadeias montanhosas, né? Como a Cordilheira do Himalaia. Encontramos ao norte da Ásia diversas planícies, né? Como no território siberiano. A Sibéria, diga-se de passagem aqui, é a área habitada mais fria do planeta, certo? Aí alcançando 50, 60 graus negativos. E nós encontramos aí também diversos planaltos e depressões no centro do continente, né? Temos, como já falei, diversas cadeias montanhosas, no qual nós podemos também citar aí o Himalaia e a bacia do rio Colima, certo? Então são algumas dessas áreas aí do relevo, né, da Ásia, que apresenta diversos dobramentos modernos, né? Foram construídos aí a partir da era zenóica e principalmente no subcontinente indiano, né? Que a placa do subcontinente indiano constantemente se choca com a placa euroasiática, fazendo com que essa se introduza por debaixo da placa euroasiática e eleve, né, a placa euroasiática, causando esse dobramento, esses dobramentos no relevo asiático, ok? Quanto à hidrografia asiática, certo? Devido à presença dessas cadeias, ela possui uma grande rede, certo? Hidrográfica, principalmente com destaque para o Ganges, né? Também temos o rio Indo, o Azul, o rio chinês, que é chamado de rio Amarelo, certo? E um destaque aqui para o rio Ganges, né? Que é um rio atualmente considerado sagrado para a cultura hindu e totalmente poluído aí, né? Totalmente sujo o rio Ganges, ok? Mas há partes dele que são realmente de águas potáveis, ok? O derretimento anual da neve das montanhas, né? Principalmente em locais com a presença de climas tropicais, traz o fenômeno das moções, certo? Que são geradas gera de uma vasta área com uma densa hidrografia, certo? Vão gerar diversos lagos, né, extensos como Baiacal, Balcache e alguns mares como, por exemplo, o Mar Morto, o Aral e o Cáspio, certo? Então essa aí é parte da hidrografia da Ásia. Sobre o clima, o clima asiático ele está dividido entre o clima mediterrâneo, certo? Bem ao ocidente da Ásia mesmo, no Oriente Médio. O clima polar e subpolar, presente principalmente na Sibéria, certo? O clima árido, né, predominante na Ásia Central, né? Temos ainda o clima temperado no nordeste da Ásia. E o clima tropical, é predominante no sul da Ásia, principalmente Filipinas, Indonésia e algumas ilhas ali próximas, certo? Ainda encontramos o clima subtropical, que ocorre no Japão, norte da Índia e ainda no sudoeste da China também. E é o último dos climas aí dessa região tão diversificada quanto o clima. Para você entender a divisão aí dos climas da Ásia, observe o mapa na página 140 que você vai ter uma dimensão da complexidade climática do continente asiático, ok? Sobre os domínios aí morfológicos, a vegetação presente aí na Ásia ela está bem diversificada e bem dividida, né? Nós encontramos florestas tropicais,
né? Principalmente ocorrendo no leste da Índia, estepes e pradarias que elas ocorrem principalmente na Coreia do Norte, na China e também em algumas regiões da Mongólia. A tundra, né, da Sibéria, né, no norte da Ásia. Tem a vegetação mediterrânea na parte ocidental da Ásia, no Oriente Médio. Tem a taiga, que são conhecidas como as florestas coníferas, que elas estão presentes aí principalmente na Rússia, no norte da China e até mesmo em algumas áreas do Japão. As savanas elas estão presentes aí em zonas de transição, certo? Entre a parte oriental e a parte mais ao norte, certo? Principalmente ali no Paquistão, por aquela região ali. Para você entender a divisão aí quanto aos domínios morfoclimáticos, né, a respeito da vegetação, você vai observar o mapa na página 143, vai aí te dar uma ideia da divisão, né, da vegetação da Ásia, ok, gente? Oceania, certo? Ela é considerado o menor continente do planeta, né? Tem em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, comparando aí com a Ásia, né? Para você ter uma ideia, a Ásia ela tem 44,5 milhões de quilômetros, 44,5. A Oceania tem apenas 8,5, certo? De quilômetros quadrados. Então, quanto ao relevo, né, da Oceania, ela está em uma área, né, de corais, né, e parte de ilhas continentais e principalmente corais e áreas vulcânicas, certo? Temos ali a Melanésia, a Micronésia, a Polinésia, a Austrália, entre outras partes ali, ok, gente? Então, o relevo ali da Oceania está dividido em 4 regiões diferentes, certo? 4 regiões com características geomorfológicas diferentes. A região do Pacífico, certo? A região da Tasmânia, o escudo australiano e os arcos melano-zelandeses, ok, gente? Vocês vão observar a Oceania quanto ao mapa gráfico do seu relevo na página 145, certo? Sobre o clima da Oceania, nós podemos aí destacar que basicamente ela tem uma predominância de climas tropical seco e tropical úmido, né? Principalmente na Austrália, subtropical quente e úmido também na Austrália, subtropical quente mediterrâneo, algumas partes ao norte da Nova Guiné, Papua Nova Guiné, certo? Subtropical úmido. Temos ainda um clima árido presente também na Austrália e temos um clima de montanha aí ao sul, bem ao sul mesmo da Austrália e praticamente em toda a Nova Zelândia e algumas outras regiões, algumas ilhas que formam então a Oceania, certo, gente? Quanto à vegetação na Oceania, nós temos a floresta equatorial. A divisão aí das florestas você vai poder ver no mapa da página 149. As savanas, temos florestas temperadas, tundra e a tundra presente na Oceania é chamada tundra alpina, certo, gente? Então, vai ficar mais fácil de você compreender ao observar o mapa da página 149. Há um tipo de vegetação, né, muito comum na Austrália, que são as exuberantes florestas de eucalipto, que são muito comuns na Austrália e fazem parte ali dessa região, porque consegue ter uma subsistência mesmo com baixos níveis de água, porque a respeito da hidrografia da Oceania, nós podemos destacar que ela é muito pobre, certo? Comparado com a de outros continentes. Porque as ilhas, elas não têm extensão suficiente para a formação de rios com grande capacidade de navegação, com grande capacidade de água, certo? De fato, não há essa capacidade por conta que é formado por muitas ilhas. Os principais rios eles estão na Austrália, para você ter uma ideia, que é de fato a maior ilha, que é o Murray, o Darling, o Iacoto, podemos destacar o Daru, o Kikori, o Purari, o Ramu, o Sepi, que são rios ali da Oceania, ok, minha gente? Então vamos
agora observar a respeito da Europa, ok? Vocês vão ver aí na página 151. A Europa, de fato, ela é uma divisão ainda pertencente ao continente asiático, mas nós já chamamos de continente, certo? É, de fato, a parte mais ocidental da Euroásia, e ela é tida como uma extensão peninsular da Ásia, certo? Ela está totalmente inserida no hemisfério norte e a sua maior parte está presente no Oriente, né? Os limites, né, naturais aí da Europa são Urais, o Mar Cáspio, o Rio Ural, a leste, ao sul, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. No outro lado temos o Oceano Atlântico ao oeste e as altas latitudes, certo? O Oceano Glacial ao norte, com apenas 10,5 milhões de quilômetros. Pra você ter uma ideia, né, esse Oceano Glacial, essa parte que engloba aí a Europa, ela é menor que a Rússia, do Oceano Glacial. Ocupa aí cerca de 7% das áreas continentais. A Europa de fato, um dos mais importantes e influentes continentes do mundo na história da humanidade, certo? Então, dos grandes impérios, grandes povos, grandes reinos, dominadores, contribuições científicas e entre outros, certo? Sobre o relevo na Europa, nós podemos destacar aí que ela pertence à placa tectônica euroasiática, né, como uma península, e há um grande contraste aí entre o sul e o norte aí, principalmente na parte norte, com grandes cadeias de montanhas, certo? Na região central, nós podemos destacar baixas altitudes, e na parte norte um predomínio de um relevo de planaltos maciços, certo? Nós podemos ainda destacar a existência de Alpes, né, na Europa, principalmente no norte da Itália, na França e na Suíça, gente. E para vocês entenderem um pouco mais, tem uma dimensão dos relevos da Europa, vocês vão observar a página 153, ok? Sobre a hidrografia sobre o clima da Europa, nós podemos destacar basicamente o clima mediterrâneo, né, caracterizado no sul da Europa, né, que ele possui verões quentes e secos, com invernos chuvosos, predominante na Espanha, na Grécia, Itália e em Portugal, ok? E o clima subpolar também, né, podemos destacar, que são as regiões próximas ao Ártico, que aí nós destacamos as regiões nórdicas, né, que é Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Rússia também, né, que está dentro desse clima subpolar. Climas temperados, aí nós temos dentro desse clima temperado que ele ocorre basicamente na Europa Ocidental. Temos a Inglaterra, temos a França, a Alemanha, Bélgica, Holanda, entre outros, certo? Temos um clima frio de altitude, ele ocorre nas montanhas como os Alpes dos Pirineus, Alpeninos, entre outras partes da Europa, e ocorre diversas chuvas, né, devido à cadeia de montanhas que retém essa chuva, e há uma distribuição regular dessas chuvas nesses locais ali, ok? Sobre a hidrografia da Europa, o relevo ele tem bastante influência nessa hidrografia, certo? Devido à presença de 2/3 do seu território ser em áreas planas, certo? As planícies fluviais, como os rios que ocorrem lá, eles são bem navegáveis. Proporcionam um aproveitamento econômico, como o transporte de mercadorias, né? Um custo bem mais reduzidos, por não ter essas quedas de depressões de um território para o outro, facilita de fato essa navegação. E é uma região, né, bastante chuvosa ali, que acaba sendo abastecido por essas chuvas e também por derretimento de geleiras dos Alpes ali, o que colabora também com a formação de rios, lagos, lagoas em uma escala realmente grande ali na Europa. Nós podemos aqui destacar os principais rios europeus, o Loire, também chamado de Lige em português, é o maior rio da França, certo? Elba, que ele é o principal rio da República Tcheca. O Reno, que ele nasce nos Alpes, no leste da Suíça,
e percorre diversos países, né, como a Áustria, Alemanha, França, até chegar ao Mar do Norte. O Rodano, que ele surge nas geleiras de Valais e entre os Alpes suíços, certo? E ele também deságua na França, né, até passar para o Mar Mediterrâneo, onde ele cai dentro do Mar Mediterrâneo. Temos o rio Volga, que é um rio que é conhecido inteiramente como russo. Por quê? Porque ele começa na Rússia e ele termina na Rússia, deságua no Mar Cáspio, que fica em território russo, possui 3.668 km de extensão e banha aí uma área de 1.380 km quadrados. 1.380.000 km quadrados, ok? Sobre os domínios morfológicos da Europa, sobre a vegetação europeia, nós vamos aí destacar o mapa da página 157. Nós podemos observar mais na parte norte da Europa, na região oriental, né, o domínio das tundras, florestas boreais, certo? Mas aí na região central nós podemos destacar as florestas temperadas e subtropical, ao norte da França, ao norte da Itália, em grande parte da Espanha e de Portugal. Vegetação mediterrânea ao sul da Europa, principalmente ocupando quase que toda a região da Itália, pradarias também nessa região. Vegetação de altitudes, principalmente no norte da Itália e no sudoeste da Europa, certo? E entre outras áreas ali que são cultiváveis na Europa. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Peço que vocês releiam um capítulo, tirem as dúvidas e qualquer coisa nós estamos à disposição. Tudo de bom para vocês e até mais, turma.